Olá, olá, de novo, estamos aqui com a pista número 4, que é sentido. Eu gosto muito dessa. Eu gosto muito da definição do Kiko, que importar é trazer para dentro, né? E acho que ter uma vida com sentido é isso, é uma vida em que a gente importa, né? É uma vida em que a gente sente ela dentro da gente, é uma vida que a gente se identifica com ela. Então eu gosto de falar, por exemplo, quando eu aprendo algo novo, é como se aquilo tivesse entrado na minha cabeça, aquele conhecimento, ele faz parte de mim agora, né? Eu sou também aquele conhecimento, eu sou também aquela experiência. E quando eu gosto de alguém, é como se ela tivesse entrado no meu coração. Então, você importa, né? Outro dia eu vi uma historinha de um rabino que eu achei muito engraçadinho, vou contar aqui. Que é assim, que o importar também não é só um trazer, é um trazer pra dentro, né? Quando você dá importância, né? Você traz aquilo pra você. Então a história é mais ou menos assim. Tinha um rabino que tinha uma barba muito longa, assim, uma coisa, assim, uma barba enorme. E aí, um dos alunos dele, um dia falou, Rabino, eu preciso te fazer uma pergunta. E eu gostaria de saber, quando você dorme, se você coloca a barba pro lado de dentro da coberta ou do lado de fora da coberta. O Rabino falou, nunca reparei nisso. No dia seguinte, o Rabino chega e fala, você me trouxe um problema que eu não consegui dormir a noite inteira porque eu não conseguia decidir se colocava a barba pro lado de fora ou pro lado de dentro. E aí isso ilustra uma coisa que não era um problema, quando a gente importa aquilo como um problema, a gente, né, traz ele para dentro, dá um sentido para aquele problema, ele passa a ser um problema, uma coisa que não era passa a ser um problema. Então, essa coisa do sentido, essa coisa do importar, é bom observar o que você anda importando para sua vida, o que você anda dando sentido para ela. O sentido sempre assim, né? Eu costumo trazer ele como uma coisa positiva, você ter uma vida com sentido e tudo mais, mas às vezes a gente dá sentido para coisas que não tem, né? A gente dá importância para coisas que não necessitaria de tanta importância, entendeu? Assim como essa história do Rabino antes, ele simplesmente deitava e dormia. Quando ele dá importância pro fato de a barba fica para fora ou para dentro da coberta, ele dá um sentido para aquela questão e traz um problema que talvez não seja necessário para a vida dele, né? Então, a minha proposta aqui é a gente olhar para essa coisa do sentido, assim. Então, primeiro, o sentido ele tem essa questão, né, do tipo de integração, de importação. Então, um conhecimento que ele é integrado, ele começa a fazer parte de você. Então, você compreende ele, ele, né, dá um sentido para você, ele encaixa ali em alguma coisa. Alguém que você ama muito é a mesma coisa, né? Ela faz parte de você. Mas um problema cai no mesmo mecanismo, né? Que é você tá dando importância para aquilo. Aquilo de fato tem importância, tem sentido para sua vida ou não? Ou você tá dando importância para coisas que não tem e deixando de lado de dar importâncias para coisas que de fato têm ou deveriam ter, né? Deveriam, não que eu estou dizendo você tem que se importar com isso, mas deveriam porque ela te traria uma vida com mais significado. Então começa a olhar e questionar para que você está dando sentido, para que você está dando importância, como é o processo de dar sentido, né, de absorver algo. A próxima pista a gente vai falar sobre como fazer uma versão de sentido para que as experiências não sejam só mais uma informação, só mais um conhecimento, mas que ele não tenha sido importado. Então a gente vai começar a olhar para essas questões, assim. O que de fato tem sentido, o que de fato é importante que a gente importe e carregue e sustente, o que não. A gente vai começar a ter um olhar para essa avaliação, assim, o que é ter sentido, o que não é,
o que que eu tô dando importância, o que que eu posso deixar de dar porque já não tem mesmo, mas eu continuo carregando, o que que de fato é importante, que talvez eu tenha que zelar mais por aquilo. Então a gente vai começar a ter um olhar para essa questão do sentido e da importância, né? Que a ideia é sempre você ter uma vida que você goste mais, assim, que você se identifique mais com ela. Então, para isso é preciso olhar para o que está sendo dado sentido, o que não tem, o que está sendo importante, o que não é. E por muito tempo eu dei muita importância para o que as pessoas pensavam de mim, né? Eu achava que todo mundo me achava esquisita. Então, isso determinava muito das minhas ações, assim, né? O que que eu achava que o outro julgaria. Até que chega um momento em que começo a perceber que aquilo não tem, de fato, importância. Então eu deixo de dar sentido para aquilo, né? E eu deixo aquilo de fora da minha vida. E aí, deixando aquilo que não é importante de fora, eu começo a viver uma vida muito mais autêntica, com muito mais sentido para mim. Então, tem uma frase do André Novaes que eu até cito em alguma pista mais pra frente, que eu gosto demais, que é: texto fora de contexto só serve de pretexto. Então vamos olhar para isso, assim. Vamos olhar qual é o nosso processo de importar as coisas, de dar sentido e ter uma vida com sentido. O que está sendo texto fora de contexto, sabe? Que serve como desculpa para não fazer as coisas que são importantes, fazer essas escolhas. Então fica aí essa reflexão, esse olhar para hoje, assim. Começa a observar como é que as coisas têm sentido para você, como é que você importa, e selecionar o que de fato é importante do que não é. E aí só nesse processo de entender como é que você importa, como é que você seleciona e exclui o que não é importante, você passa a ter uma vida com muito mais sentido de fato. Beijo, beijo, beijo. Tchau.